Quarta-feira, 13 de março de 2019, está no ar o Imaculada Notícias. E na edição de hoje você vai ver que 2 rapazes entraram em uma escola e atiraram em alunos e funcionários em Suzano, São Paulo. E mais. Investigação sobre morte de Marielle continua após prisões. Presidente do Paraguai é recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto. 6 anos da eleição do Papa Francisco. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E vamos começar nosso noticiário com uma notícia triste. Hoje pela manhã, por volta das 9h30, 2 rapazes entraram atirando nos alunos e funcionários em uma escola em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Vamos acompanhar. 2 adolescentes encapuzados mataram a tiro 8 pessoas dentro da Escola Estadual Raul Brasil de Suzano, em São Paulo, e cometeram suicídio em seguida. 5 das vítimas eram estudantes, outras eram funcionários da escola. O ataque ocorreu por volta das 9h30 da manhã de hoje. Até o momento, os atiradores e as vítimas não foram identificados e nem revelado o motivo do ataque. O que se sabe é que 17 feridos foram levados ao hospital. Uma testemunha disse que viu um deles com arma de fogo e outro com uma faca, e a PM encontrou no local armas, arco e flecha, objetos que parecem ser coquetéis Molotov e uma mala com fios. Essas são as informações até o fechamento dessa edição. E com informações atualizadas, no total foram 10 pessoas mortas, entre alunos e funcionários, e 9 feridas até o momento. Os atiradores foram identificados como Guilherme Taussi, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Os 2 eram ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil, que fica em Suzano, São Paulo. Bom, e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, concedeu uma entrevista coletiva segunda-feira, dia 11, em conjunto com o delegado responsável pelas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. 2 suspeitos foram presos na terça-feira, dia 12, e de acordo com as autoridades, ainda falta descobrir a motivação do crime. Após a prisão de 2 suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco nesta terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, concedeu uma entrevista coletiva em conjunto com a Polícia Civil. Witzel justificou a demora nas investigações. Certamente a polícia gostaria de ter elucidado o caso no prazo que o processo penal assim o determina, 30 dias. Mas, infelizmente, a polícia do estado do Rio de Janeiro foi sucateada por décadas. Uma deficiência de homens, de material. De acordo com Giniton Lages, delegado responsável pelo caso, o trabalho da polícia vai continuar. Se ele resolveu da cabeça dele, é uma hipótese, está em aberto. Se ele recebeu para fazê-lo, está em aberto. Por isso que a segunda fase é muito difícil e nós estamos com ela em curso. Um dos suspeitos foi preso em sua casa em um condomínio na Barra da Tijuca, o mesmo onde o presidente Jair Bolsonaro tem residência. O fato dele morar no condomínio do Bolsonaro não diz muita coisa não, para a investigação da Marielle. Nós imaginávamos que esse link fosse feito, mas ele não tem uma relação direta com a família Bolsonaro. Nós não detectamos isso. Marielle foi executada junto do motorista Anderson Gomes em 14 de março do ano passado. Aliados e organizações de direitos humanos alegam que o crime foi motivado por questões políticas. E o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, foi recebido na manhã de ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília em uma visita oficial de Estado. A cerimônia de chegada começou com revista às tropas e subida da rampa do Palácio do Planalto. A matéria da TV Brasil. Abdo Benítez participou pela manhã de uma cerimônia oficial. Seguindo o protocolo, revistou as tropas e subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Após os cumprimentos e apresentações das delegações, os dois seguiram para um encontro privado.
O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. No ano passado, o comércio entre os países movimentou mais de 4 bilhões de dólares, 8% a mais do que em 2017. O Brasil mantém ainda cerca de 1 bilhão de dólares em investimentos diretos no país vizinho, em setores como produção de plásticos, autopeças e tecidos. Os dois presidentes conversaram sobre vários assuntos, entre eles a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, na fronteira entre Brasil e Paraguai, o combate conjunto ao crime organizado e tráfico de drogas, a construção da segunda ponte entre os países e acordos automotivos. E nosso governo não dará asilo para terroristas ou qualquer outro bandido escondido aqui no manto de preso ou refugiado político. Ábido falou sobre a Venezuela e disse que Brasil e Paraguai não devem se manter indiferentes diante do sofrimento do povo venezuelano. Hoje é Venezuela, amanhã pode ser qualquer nação. Hoje é a Venezuela, mas amanhã pode ser qualquer nação, e que nossas democracias não sejam terra fértil para o populismo, demagogia e projetos irresponsáveis, ele disse. O paraguaio embarcou hoje à tarde de volta à capital Assunção. E o futebol brasileiro perdeu um dos seus principais dirigentes. Eurico Miranda morreu aos 74 anos no início da tarde de ontem, terça-feira, em um hospital da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Considerado por muitos torcedores como o maior administrador da história do Clube de Regatas do Vasco da Gama, Eurico Miranda lutava contra um câncer no cérebro. Desde o início de 2018, seu quadro de saúde havia piorado. Eurico fincou o nome como uma grande figura do clube a partir dos anos 80. Em 1986, passou a atuar como vice-presidente de futebol do Vasco. Durante 15 anos, foi peça fundamental de um dos períodos mais vencedores do clube, com a conquista de 3 títulos brasileiros e uma Copa Libertadores da América. Com a saída do então presidente Antônio Soares Calçada, Eurico assumiu pela primeira vez o cargo principal do clube. No primeiro período à frente da presidência, entre 2001 e 2008, o Vasco viveu uma fase de seca de títulos, com apenas um troféu de campeão carioca. Em 2014, ele foi novamente eleito presidente do Vasco. Neste segundo momento, o Vasco conquistou 2 títulos cariocas, mas também acabou sendo rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Eurico será sempre recordado pela rivalidade interminável com o Flamengo. Já debilitado, Eurico deixou a presidência do clube em janeiro de 2018. Ele, que já havia vencido um câncer na bexiga e outro no pulmão, passou a tratar um novo tumor, dessa vez no cérebro. Hoje, aos 74 anos, não resistiu à doença. E com informações do portal de notícias Campo Grande News, uma mulher de 33 anos quebrou o vidro de uma sala da unidade de pronto atendimento do Coronel Antonino na noite de ontem, dia 12, após passar 4 horas esperando para ser atendida. Os pedaços do vidro acabaram atingindo o enfermeiro que estava no local. O homem foi atendido ali mesmo por colegas. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou à polícia que chegou ao local por volta das 19 horas e às 23 horas ainda não havia sido atendida. Nervosa, ela deu um soco em uma janela da sala de triagem e acabou quebrando o vidro. Os estilhaços do vidro atingiram o enfermeiro que estava na sala. Ele sofreu cortes na cabeça, no nariz e na mão esquerda. Revoltados com a situação, os servidores da UPA cobraram a presença do prefeito Marquinhos Trade na unidade. Segundo os funcionários, as últimas visitas do prefeito às unidades de saúde de Campo Grande com cobranças têm incitado reações violentas da população. Ontem, após o incidente, a equipe fez uma pequena manifestação no local. A mulher e o enfermeiro foram encaminhados para a delegacia de pronto atendimento comunitário no centro da cidade. Bom, e no próximo bloco você vai conferir 6 anos da eleição do Papa Francisco. Nós voltamos daqui a pouquinho. Imaculada Notícias está de volta. E a China ofereceu ajuda para restaurar a eletricidade na Venezuela. O país ainda sofre as consequências do maior apagão de sua história.
A China ofereceu ajuda ao governo de Nicolás Maduro para superar o pior apagão da história da Venezuela. A China está preocupada com isso. Esperamos que a Venezuela possa descobrir a causa do acidente o mais rápido possível e restabelecer o fornecimento de energia e da ordem social. A China está disposta a prestar assistência e apoio técnico para a restauração do sistema elétrico da Venezuela. O apagão, que atingiu 22 dos 23 estados do país, começou na quinta-feira à tarde. A maior parte de Caracas recuperou a eletricidade, mas estados como Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia e Apure, no oeste do país, ainda tinham grandes áreas sem energia. Maduro pediu apoio de seus aliados, como a Rússia e a China, e das Nações Unidas em sua investigação sobre o que chamou de ataques dos Estados Unidos contra a hidrelétrica de El Guri, que fornece energia para 80% da população do país. A oposição, liderada por Juan Guaidó, argumenta que o colapso é o resultado de negligência e corrupção. E o cardeal australiano George Pell foi condenado nesta quarta-feira a 6 anos de prisão por pedofilia. O juiz responsável pela sentença afirmou que não era a igreja que estava indo a julgamento, mas sim o religioso. O cardeal George Pell foi condenado nesta quarta-feira a 6 anos de prisão por pedofilia. O religioso é o mais alto representante da Igreja Católica a ser condenado por crimes sexuais contra menores. Até fevereiro, ele era responsável pelas finanças do Vaticano. Pell foi considerado culpado por abusar de 2 meninos de 13 anos em dezembro de 1996. Um dos jovens abusados por ele morreu devido a uma overdose de heroína em 2014. A Igreja Católica é muito organizada no topo da hierarquia. Finalmente o pegamos, o que é ótimo para todos os australianos. O juiz Peter Kidd insistiu que quem estava sendo julgado era o cardeal e não o Vaticano. Esta é a segunda condenação de George Pell, que se declarou inocente. E 6 anos atrás tinha início o pontificado do Papa Francisco. Essas imagens recordam os momentos salientes do último ano, denso de iniciativas que ficarão na história. E essas foram as nossas informações do dia de hoje. Eu aguardo você amanhã, quinta-feira, às 5h30, aqui na TV Imaculada. Um bom início de noite. E salve Maria Imaculada, que você continue com a nossa programação.